anjos? Agora sim, a gente vai fazer um compartilhamento de tela, tá certo? O microfone está ativado. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês perguntem. Desde que não seja agora um momento para a gente estar soltando piada ou para a gente estar brincando. Vamos deixar para brincar no final da aula, se nós tivermos tempo, tá bom? Para que vocês tirem realmente esse momento para esclarecer dúvidas. Então, vamos lá, meus anjos. Nós temos aí o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ativar o bate-papo aqui também. Se você não quiser falar, né, tem pessoas que são mais vergonhosas. Alisson, isso. Cada questão valerá um ponto, tá certo? Porque a prova só vale de 0 a 7. Ok, meus amores? Então, vamos começar. Como sempre, a gente não pode deixar de citar a importância da sua dedicação a essas aulas remotas, tá? Vocês sabem que as aulas remotas da nossa escola, elas têm uma qualidade. A gente procura buscar, dar esse feedback para os nossos alunos, corrigir as atividades, acompanhar eles nas redes sociais. Então, a aula remota não é porque você está aí na sua casa, eu estou aqui, que ela não vai ter a mesma qualidade que você merece, tá bom? Então, olha, dúvida, não fique com dúvida, procure, pergunte, tem o WhatsApp, tem o telefone particular, tem Instagram, não sei, certo? Fale comigo que a gente esclarece todo tipo de dúvida que você tiver em relação ao conteúdo, tá? Então, meus amores, o que eu desejo para você nesse dia de hoje, nessa terça-feira mais quentinha, porque ontem estava um frio danado. Então, good morning. Um beijo bem gostoso no seu coração. Enjoy a beautiful day. Então, que você tenha um dia repleto de saúde, de bênçãos, de esperança, tá bom? A gente tem que ter esperança e gratidão ao Senhor, certo? Nada do que acontece nada do que acontece não passa pela permissão do Senhor. Então, a gente tem que ter essa consciência e agradecer ao Senhor o que está acontecendo, ok? Vamos lá? Let's go for our review. Vamos recordar aí os conteúdos principais da nossa... Gente, o Google aqui falando, enlouquecendo. Ela enlouquece, essa mulher do Google, né? Não, eu não quero música não, filha. Agora não, viu? Fica quietinha aí. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo, que é um conteúdo também muito complexo da nossa avaliação, são os verbos modais, tá? Os verbos modais, você começa a ver ele lá quando você está no Fundamental 1, que você vê a simples frase I can ride a bike. Eu me lembro disso. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta, certo? Eu consigo. Então, o can, ele é um verbo modal inicialmente visto lá no Fundamental 1. Ok, meus amores? Mas os verbos modais, eles são extremamente complexos. Por quê? Porque tem uma palavra que vale para isso, mas você também pode colocar esse modal em outro tipo de frase, certo? Então, você tem que ter o discernimento de entender aonde é que nós podemos colocar, aonde é que nós podemos utilizar o nosso verbo modal. Vamos começar aí? Bom, eu tenho aqui um slide bem explicadozinho, certo? Ele está divididozinho, o tipo, certo? O modal e os examples. Então, vamos lá. Bom, aonde é que nós podemos utilizar, quando é que nós podemos utilizar o verbo modal can e could, tá? Nós podemos utilizar quando nós temos habilidade. Ah, professora, só isso? Não. Ele vai também poder ser utilizado em outras coisas, certo? Nós utilizamos o verbo can e could quando nós temos habilidade para realizar determinadas tarefas. Exemplo, David can speak 3 languages. O David pode, ele consegue falar 3 línguas. Mas também eu posso usar o could quando essa habilidade ela fazia parte do meu passado, tá bom? Quando essa habilidade, meus amores, ela faz parte do tempo passado. Então, can e could é usado quando nós podemos ter aí habilidade
de realizar alguma coisa, ok? Mais outros verbos modais. Can, could e may. Olha só, já tem o may aí na história. Quando é que nós usamos? Nós podemos pedir permissão para as pessoas. Nós podemos pedir permissão para as pessoas, tá certo? Como assim, professora? Bom, eu na sala de aula, eu posso utilizar aí, can I sit in this chair, please? Eu posso sentar nessa cadeira, por favor? Então, esse can é uma permissão informal, tá? Você nunca vai usar o can para pedir algo para alguém de forma mais formal. Isso nos Estados Unidos, tá certo? As pessoas de outro país. No Brasil, a gente fala, ei, meu filho, ei, sai do meio. Não, lá não, eles são muito educados, tá certo? Então, observe aqui, olha, may, tá certo? May, ele é direcionado a pessoas de forma mais educadamente. May I go to the bathroom? May I borrow your dictionary? May I call you after? Certo? Então, ele é direcionado para uma conversa mais formal, para pessoas que você tem que ter um nível maior de educação. O could também você pode utilizar para pedir permissão. Could I open the window? Could I open the window? Eu posso abrir a janela? Tá certo? Então, ele também é usado em permissões, também de uma forma mais educada, certo? Mas no caso de permissões, atenção, os mais utilizados é o can, no pedido formal, e o may, no pedido informal, perdão, e o may no pedido formal, tá certo? Na permissão. Vamos continuar. O verbo modal should, ele é dado quando você quer dar um conselho a alguém, tá? Uma sugestão. You should visit your dentist at least twice a year. Você deveria visitar seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano, né? Vem aí uma pessoa com aquele bafo de onça na nossa cara, aí a gente fala assim, você poderia ir ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano, começando por agora, ok? You should try to lose weight. Você devia perder peso, tá? Então, essa quarentena tá todo mundo ficando gordinho e gordinha, né? Um pouquinho com quilinhos acima. You should try to lose weight. Então, quando eu quero dar um conselho para alguém, quando eu quero dar uma sugestão, eu uso o modal should, tá certo? Should. Você deveria fazer tal coisa. Você apenas um conselho, não é uma ordem. Para ordem tem outro tipo de verbo modal que a gente vai ver agora. Obligation, must, have to, tá? Must or have to. I must memorize all of these rules about tenses. Realmente, eu devo memorizar todas essas regras dos tempos, certo? Dos tempos verbais. Eu devo, então é uma obrigação que eu tenho que fazer. Diferente se alguém me der um conselho. Se a minha professora for me dar um conselho para mim, memorizar essas regras, a professora vai dizer, you should memorize, ok? Mas, se eu sei que eu tenho obrigação, I must, ok? I have to, também é usado como obrigação. Eu devo, eu tenho, ok? No caso de obligation. Possibilidade remota, possibilidade, uma coisa que talvez aconteça. Você pode utilizar 4 tipos de verbos modais, ok? Might, may, could or can. Então, vamos lá. It looks nice, but it might be very expensive. É legal, é bonito olhei para um negócio, é bonito, mas parece ser muito caro, ok? É uma possibilidade, eu estou deduzindo que talvez aquela roupa ela esteja com um preço bem alterado, tá certo? Richard may be coming to see us tomorrow. Richard may be. Talvez ele venha. É uma possibilidade. Ok, meus amores? Na verdade, na questão de possibilidade, nós utilizamos mais os modais may, certo? E might.
ok? Mas não que você não possa ver uma frase com can ou could, no caso de possibilidade. Vamos ver aí um slide onde mostra mais aí de verbos modais. Observe, eles estão separados por cores, tá certo? Ok? Por cores. Eles estão separados aqui por situações, certo? E eles estão separados os modais. Observe que ele vem se repetindo. Can, can, can. Então, ele é muito complexo. Obviamente, como nós não somos americanos, como nós não somos estadunidenses, nós não nascemos com essa língua mãe. Então, é complicado para a gente formar frases. Então, você só vai conseguir esse tipo você só vai conseguir encaixar o verbo modal correto se você tiver esse treino, se você tiver realmente você falar essas frases, você construir frases com esses verbos modais. Ok, meus amores? Esse material, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês depois. É só você falar comigo, tá bom? Se vocês quiserem, eu coloco no grupo e vocês dão uma estudada a mais, tá bom? Vamos passar adiante porque nós temos muita coisa para ser vista. Use to, tá? Use to e também tem o be used to. Qual é a diferença de uma palavra para outra? Vamos ver aí, amores. Use to. Olha só. We use it to talk about an habitual or regular action or states in the past that are now finished. Então, olha, o use it to, ele é muito simples, tá? Você é usado quando a ação ficou lá atrás, ok? Quando você era acostumado àquela ação, mas ela não acontece mais agora. Ela acontecia no passado. Por exemplo, when I was 10, eu, Adriane, when I was 10, I used to walk. Sorry, I used to run. Então, quando eu tinha 10 anos, eu costumava correr. Hoje, se eu correr daqui para ali, minha língua vem aqui para baixo, certo? Então, when I was 10, quando eu tinha 10, I used to run. Eu costumava correr. Então, hoje, bico seco, eu não corro mais. Ok? Nós usamos used to quando essas ações, elas não acontecem mais atualmente. Elas ficaram lá no passado. Olha só, two examples for you. Olha o Garfield. I used to exercise, but I am fine now. Então, ele costumava fazer exercícios, mas agora ele está, ó, numa boa, tá parecendo meu filho na pandemia. Tá com um bucho do tamanho de um buchão. Continuando. As a kid, quando eu era uma criança, certo? I used to talk into the fan to hear my robot voice. Esse é muito engraçado, eu fazia isso também. Então, quando eu era criança, eu costumava falar perto do ventilador, né? Da hélice do ventilador, para imitar a minha voz de robô. Acho que todo mundo fez isso um dia na vida. Então, é uma ação que aconteceu, mas eu não tenho mais o costume de realizá-la agora. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, fale comigo no bate-papo ou então ative seu microfone. Vamos continuar que nós temos ainda muito conteúdo para ser visto. Estamos ainda no segundo. To be used to. To be used to. Gramaticalmente, olha só, gramaticalmente, o to be used to, ele vai precisar do verbo to be, ele destrinchado, ou seja, você vai precisar do I am, do are, do is, tá certo? Você vai precisar do be used to e você vai precisar do verbo principal com ing, certo? Então, quando é que eu uso be used to? Nós usamos, meus amores, quando essa ação ela é costumeira, ou seja, eu estou acostumado a realizar isso atualmente, certo? Eu estou acostumado a usar isso atualmente. Então, olha os exemplos, meus amores, atenção. I am, observe que eu tenho o verbo to be destrinchado. Eu nunca vou colocar I be, hands be,
they be? Não, eu tenho que destrinchar o verbo to be, certo? O que é destrinchar? Escrevê-lo, escrever a sua conjugação correta. Vamos lá. I am used to living on my own. I've done it for quite a long time, ok? Outro exemplo. Hans, é o nome de uma pessoa, has lived in England for over a year. So he is used to driving on the left now. Ó, aqui o verbo to be destrinchado. Used to e o driving com ing. Que isso, gente? Deixa eu tirar isso aqui. Continuando. They've always lived in hot countries, so they aren't. Olha aqui to be used negativo. Aren't used to the cold weather here. Ok, meus amores? Nós precisamos lembrar que na prova, por exemplo, para você não ter um erro, você vai pela parte gramatical. Observe quando a frase tiver com ing, obviamente você vai usar, certo? O be used to. Quando o verbo tiver escrito de forma normal, você vai usar a primeira parte, que é o used to. Ok? É uma dicasinha que eu estou dando a vocês, para vocês não errarem a questão do used to ou be used to, tá? Chegou na questão, observa se tem ing, então vai ser o be used to. Se não tiver, é o primeiro. Vamos para mais um conteúdo que nós precisamos ver aí, que tinha no nosso livro e que nós estudamos agora de forma remota, certo? Não foi, se foi visto pelo outro professor enquanto eu não estava com vocês, mas como nós estudamos, nós precisamos ver aí esse conteúdo. É o past perfect. Past perfect. Em inglês, ele é cheio de tempos verbais. Ele é cheio de mimimi para você utilizar, para você construir frases. Um dos tempos verbais em inglês, além do present continuous, do future, nós temos aí esse past perfect, ok? E onde é que nós utilizamos o past perfect? Vamos ver aí. Quando é que nós utilizamos o past perfect? Olha só. When do we use past perfect tense? The past perfect takes place before another past action. Então, o past perfect, ele vai acontecer quando simultaneamente com outra ação do passado. Por exemplo, quando eu cheguei em casa, meu marido havia feito o almoço. Foram duas ações que aconteceram no passado, uma simultaneamente com a outra. Então, quando eu cheguei em casa, meu marido já havia feito o almoço, ok? Então, eu não posso utilizar esse tempo verbal quando eu tenho apenas uma ação. Por exemplo, eu assisti um filme na Netflix ontem. Eu assisti um lançamento na Netflix ontem. Olha só. Eu assisti. Então, o verbo de ação assistir só tem ele na frase, certo? Então, nesse caso, nós usaríamos o quê? O simple past normalmente. Simple past. I watched a film yesterday, tá? Mas, se eu for dizer, por exemplo, assim, ontem, depois que eu estudei para a prova de inglês, eu assisti um filme na Netflix. Então, foram duas ações que aconteceram no passado simultaneamente e eu preciso colocar esse tempo verbal para criar uma frase em inglês, tá bom? Meus amores, vocês estão muito calados. Se tiver dúvida, pergunte, por favor. Certo? Eu não desativei o microfone de ninguém. Qual é a estrutura para nós formarmos uma frase com esse tempo verbal? Eu preciso do verbo have no passado, tá bom? Então, vai ser had para todos os sujeitos. I had, you had, he had, she had e etc. Mas, eu preciso também mais um verbo escrito no past participle. Adriane do céu, o que é isso? Deixa eu pegar aqui o livro do 9º ano para mostrar para vocês, porque eu não trouxe o livro de vocês. Olha, eu tenho a primeira coluna, infinitivo, eu uso no presente.
Eu tenho a coluna do Simple Past, que eu uso no tempo passado normal, e eu tenho a terceira coluna, que é o Past Participle. É essa coluna que você vai utilizar para construir frases nesse tempo verbal, tá bom? Aí eu me lembro que eu expliquei para vocês perfeitamente que na internet, a internet disponibiliza essa lista total, com não sei quantos bilhões de verbos, obviamente, e também ela disponibiliza a lista dos verbos regulares mais filtrada, por exemplo, os verbos que são mais utilizados, ok? Você pode também fazer esse tipo de estudo. Então, não esqueçam, para você produzir uma frase no Past Perfect Tense, você precisa do verbo have no passado, que é o had, mais o Past Participle, que é a terceira coluna. No caso dos verbos regulares, que são aqueles que nós acrescentamos ed no passado, a terceira coluna vai ser igual ao passado normal. Então, por exemplo, watch, assistir, é um verbo regular. Se eu for escrever no passado I watched, eu assisti. E se eu for escrever uma frase no past participle, que eu preciso dele na terceira coluna, ele vai ser também watched. Então, ele tem essa vantagem de ser escrito no simple past e no past participle da mesma forma, tá? Example, vamos lá. I noticed that he had left his books behind. Olha, had, verbo to be, que verbo to be, Adriane? Verbo have no passado e left é o verbo let na terceira coluna, tá bom? E noticed é uma ação do passado também. Vamos lá, meus amores. O conteúdo mais complexo que eu tenho são os indefinite adjectives and pronouns. Ele é bem complexo, ele é super complexo, tá? Porque nós temos que ver muitas palavrinhas e muitas regrinhas. Então, vamos ver aí, meus anjos. Atenção. Indefinite pronouns and adjectives. Pronomes indefinidos e adjetivos. Os pronomes indefinidos em inglês são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada, ou seja, não fazem referência a nenhuma pessoa, lugar ou objeto específico. Por esse motivo, são chamados de indefinidos. Vamos ver. Eles podem ser indefinite pronouns, pronome substantivo, quando substituem os substantivos, claro. E ele pode ser indefinite adjectives, pronomes adjetivos, quando qualificam os substantivos. Vamos verificar suas situações de uso. Atenção. Vamos começar com aquelas palavrinhas e os seus compostos de novo. Temos aí a palavra some, que tem todas essas traduções, todas essas. Algum, algo, alguns e etc. Todos os pronomes some e seus compostos podem ser um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Usado em frases afirmativas, usado em frases interrogativas quando você oferece algo que vai ter a resposta positiva. Lembram disso? Quando eu ofereço algo para alguém que eu sei que alguém vai querer, eu utilizo some. Vamos lá. Exemplo. She was hot and I gave her some water. Tá? Aqui, some, um pouco. Ela estava com calor e eu dei a ela um pouco d'água. Ok? I prefer to forget some things that happened in the past. Eu prefiro esquecer algumas coisas que aconteceram no passado. Some, alguma, utilizado em frase afirmativa, ok? Aqui também frase afirmativa. Some exercises are difficult to do, tá? Alguns exercícios são difíceis de fazer. Frase interrogativa, aonde eu... Oi, amor. Aí no caso, como é o nome do indefinitivo, qual? Substantivo e adjetivo? Indefinite adjectives and pronouns. Ok, obrigado. De nada, meu anjo. Adjective and pronouns. E tem os compounds também, viu, João?
que são os compostos. Por exemplo, something, somewhere, someplace, tá? Continuando, meus amores, nós também podemos usar o some em frases interrogativas quando eu sei que a pessoa vai topar, tá? Would you like some tea? Então, se eu sei que aquela pessoa não vai oferecer chá, eu não ofereço com a palavra some. Mas se eu sei que a resposta é positiva, eu posso utilizar some. Would you like some tea? Vamos continuar aqui para a próxima. Olha os compostos aí, amores. Somebody or someone significa alguém. Somebody or someone. Exemplo. Somebody is knocking the door. Alguém está batendo na porta. Someone is knocking the door. Então, eu posso utilizar somebody or someone para me referir a alguém na frase afirmativa, viu? Certo? Afirmativa, lembrem disso. Something, alguma coisa, algo. There is, afirmativo, something under the bed. Há alguma coisa embaixo da cama, certo? I gave her something to drink. Eu dei a ela algo para beber. Então, duas frases afirmativas também, aonde eu quero ter a tradução de alguma coisa, algo, eu utilizo something, ok? Professora, Oi, amore. esses compostos aí também poderiam ser usados em frases interrogativas também, né? Também. Tá certo. Sendo que a resposta é positiva. Aham, Viu? tá bom, obrigado. De nada, meu anjo. Vamos lá, continuando. Somewhere significa em português em algum lugar, tá? E eu vou usar também da mesma forma. Você viu que o some é usado em afirmativas ou interrogativas se a resposta for positiva. Então, os compostos, eles também seguem a mesma regra, tá? Como eu disse agora a Elise. Continuando, somewhere, em algum lugar, significa em algum lugar, mas em frases afirmativas. I saw your keys somewhere. Eu vi suas chaves em algum lugar. My book should be somewhere in this classroom. Meu livro deve estar em algum lugar nessa sala de aula. Ok? Vamos continuar. Temos 6 minutos só, meu pai do céu. Continuando. Outra palavra que dela gera compostos, tá certo? N. Eita, tia Adriane, com N foi terrível, viu? Deixa eu colocar aqui. Pronto. N significa todas essas traduções aí, mas ela vai ser usada em frases interrogativas e frases negativas, tá certo? Frases interrogativas e negativas. Então, quando eu quero falar algum, alguns, ao nenhum, em frases negativas, eu uso N. Ou em Aí, no caso, some é para positivo, é para afirmativo. Repita, meu amor, repita. No caso, some é para afirmativa, é? É, só em afirmativas, tá bom? Ok. E nas interrogativas, João, quando a resposta for positiva. Tá bom? Vamos lá, meus amores, olha só. Todos os pronomes N, todos, eles são usados em interrogativos e negativos. Mas eu posso utilizar N, atenção a essa dica. Eu posso utilizar N quando a minha frase afirmativa começar com if, que significa qualquer. If, tá bom? Não lembro se eu coloquei isso na prova, como uma pegadinha, mas se tiver if, você vai lembrar de não colocar some, só porque a frase é afirmativa. Você vai lembrar que quando tem o if, que significa qualquer, você vai colocar any. É uma regra da língua inglesa, tá? Vamos lá. Continuando. Quando houver uma palavra de sentido negativo na frase, como seldom, never, rarely, without e etc. Este pronome, assim como some, pode ser um pronome adjetivo. Tá bom, para não confundir a cabeça de vocês. Vamos para os exemplos. N, interrogativo ou negativo, ou então se tiver if na frente. Exemplo. Do you have any talent for dance? Você tem algum talento para dança? Frase interrogativa, aonde a resposta talvez não seja positiva, por isso que eu não coloquei a palavra some, certo? E sim any, ok? Segunda frase, he didn't have any chance. He didn't. Olha aqui a frase negativa
Ele não tinha chance alguma. He didn't have. Olha o exemplo com if, amores. Atenção. If you have any doubt, ask me. Se você tiver alguma dúvida, pergunte-me. If. Professora, isso não é uma frase afirmativa, você não disse que é some. Meus amores, o if é uma exceção da regra, tá bom? I don't have any money. I don't have any money on me today. Vamos passar para o próximo, que o tempo está curtíssimo. Olha os compostos de any. Continua sendo usado da mesma forma, nas interrogativas e nas negativas, tá bom? Anybody or anyone. Alguém, qualquer um, ninguém. There isn't anybody upstairs. Não há ninguém lá em cima. Olha uma frase negativa, aonde eu quero dizer a palavra ninguém, ou alguém, ou qualquer um. Então, eu utilizo o anybody or anyone, que tem a mesma tradução. Is there anybody home? Eu poderia dizer, is there anyone home? Ok? Oitavo, anything, alguma coisa, qualquer coisa, nada. Exemplos. I am hungry because I didn't eat anything this morning. Olha a negativa aqui, amores. Didn't eat, tá? There isn't anything. Deixa eu ver aqui. He may buy anything he wants. Não, essa daqui não. Senão vai confundir sua mente. Anywhere. Em algum lugar, em qualquer lugar. Did you see him anywhere? Você o viu em algum lugar? Your shoes must be anywhere. Seus sapatos podem estar em qualquer lugar. Vai confundir sua cabeça isso daí. Vamos passar adiante. Use-os, como eu disse a vocês, na forma negativa ou na forma interrogativa. É o ponto-chave, tá certo? Anyway. 2 minutos, amores. Vai no bate-papo, coloque o nome, por favor, rapidinho. Maria Helena, vamos lá? Cadê os bate-papos, meus anjos, meus lindos? Aí, José Arthur, continuem, por favor. Pronto, agora sim, vamos lá? Pronto, muito bem. Meus amores, olha, é um assunto muito complexo, tá certo? Cuidado, na hora da prova você leia direitinho para ver quais são as opções. Claro que eu não coloquei a questão mais difícil também para prejudicar vocês, obviamente que não. Mas não indica que você não precisa ler a questão direito e ver o que você coloca, tá? Vamos lá, continuando. Se você quiser esse material, eu disponibilizo para vocês depois, tá certo? Pronto, já colocaram os nomes, ok. Então vamos continuar. Deixa eu ver aqui. O know e o known, certo? Eles indicam, um é pronome adjetivo e o outro é pronome substantivo. E eles têm a mesma tradução, nenhum, nenhuma, para os dois, certo? Do you have any poetry book? Do you have any poetry book? No, I have none. Observe que eu não coloquei nenhum substantivo, então ele está indicando o substantivo, tá? I have none. None o que, amores? Ele está se referindo ao substantivo book, certo? Então eu uso aí o pronome substantivo none. Aqui, I have no money in my wallet. Já aqui o no, eu tenho um adjetivo ao lado, certo? Eu tenho um substantivo. Então, eu não preciso colocar o non. Observe, o non geralmente ele é posto, ele é usado no final da frase, quando não há nenhum substantivo ao lado, já porque ele está representando isso. E o no, ele é usado quando há outra palavra ao lado, porque ele é apenas